Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje aqui vou trazer algumas informações aí do jogo de hoje à noite entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, pela terceira fase da Copa do Brasil, o jogo de ida, né, que vai acontecer no Allianz Parque. Nesse vídeo aqui eu vou falar algumas informações, prováveis escalações do Palmeiras, né, arbitragem e tudo mais. Fechou, rapaziada? Bom, vamos lá, começando com o Palmeiras aqui, falando um pouquinho sobre a provável escalação para o time de hoje à noite, né? A gente tem aí um provável Palmeiras que poderá ter algumas mudanças, né, entre os 11 titulares. Possa ser então que o Abel Ferreira mexa em todas as posições. Quando eu falo em todas as posições, seria no caso nos setores no setor defensivo do meio-campo e no ataque, né? Possa ser que o Abel Ferreira aí acabe poupando alguns titulares, certo? Para este jogo de hoje à noite, tá? E vamos lá, então o provável Palmeiras seria o seguinte: o Everton no gol, o Mike, Luan, aí que tá, o Luan entraria no lugar do Gustavo Gomes, ou seja, Gustavo Gomes provavelmente será um dos poupados, tá? Murilo e Vanderlan no lugar do Piquerez, certo? Ali no meio campo, Aníbal Moreno, Richard Rios e Luiz Guilherme. No ataque, Estevão, Rony e Flaco Lopes. Vamos lá. Começando ali pela defesa, né? O Gustavo Gomes, ele tem jogado bastante também, né? Desde que ele se recuperou da lesão que ele teve no pé, né? No jogo contra o Corinthians, ele ficou um tempinho afastado. Depois ele voltou aí entre os titulares, tá? Então, provavelmente, o Luan entraria no lugar do Gustavo Gomes, né? Ó, basicamente falando, essas alterações do Abel Ferreira, o Luan no Gustavo Gomes, o Vanderlan no Piquerez, né? Seriam substituições pensando no descanso dos jogadores, né? Porque tanto Gustavo Gomes como o Piquerez são jogadores que jogam direto, são jogadores que praticamente em todas as partidas estão jogando. Então, basicamente, a ideia do Abel seria poupar esses jogadores, descansar esses jogadores, pensando, obviamente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que a equipe não está tão bem assim, teve um início meio irregular, também pensando na própria Libertadores. Então, assim, por ser um jogo um pouco, teoricamente, claro, a gente fala isso na parte teórica, né? Mais tranquilo hoje, um jogo contra o adversário que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então seria um adversário mais tranquilo, certo? E para isso o Abel estaria poupando esses jogadores pensando no descanso. Mas é óbvio, o Luan, o Gustavo Gomes, por exemplo, eu acho, na minha opinião, que neste ano de 2024 o Luan tem feito partidas muito boas. Eu acho que o Luan, neste ano, tem sido muito bom, né? Não tem atrapalhado nem nada, muito pelo contrário, ele conseguiu recuperar aquela confiança, ele tá indo bem. E o próprio Vanderlan também, um Vanderlan hoje que é o substituto imediato do Piquerez ali pela lateral esquerda, então dar chance para ele também, que o Vanderlan quando entra, ele entra bem, ele tem entrado bem, tem jogado bem, então seria também para dar descanso pro Piquerez, que tá merecendo um descanso, né? Que tem jogado direto aí também as partidas. Então daria descanso para esses dois jogadores. Ali no meio de campo ali a gente tem a questão do Richard Rios. O Richard Rios, como a gente bem sabe, ele está sendo titular por conta de uma lesão que o Zé Rafael teve, né? No caso, o Zé Rafael estava se recuperando de uma lombalgia. Na verdade, ele já se recuperou, né? Tanto é que ele treinou normalmente com o elenco. E na partida de hoje eu não digo como titular, tá? Eu não digo que ele será titular, mas pelo menos, creio eu, no banco de reservas ele deve aparecer. Certo? O Zé Rafael, pelo menos ali no banco de reservas, ele deve aparecer, já que no jogo contra o São Paulo, por exemplo, ele sequer viajou com o elenco, ele sequer foi relacionado para aquela partida. Então, possa ser que o Zé Rafael hoje permaneça, pelo menos ali no banco de reservas, e o Richard Rios continua como titular. Então, seria Aníbal Moreno e Richard Rios, já que o Richard Rios, na ausência do Zé Rafael, virou titular ali no meio campo, na dupla de volantes do time, né? O Luiz Guilherme é aquela coisa, né? O Rafael Veiga também direto, jogando todo o jogo, né? E o Abel Ferreira já falou que a culpa a culpa é dele, do Veiga não estar no melhor momento, porque ele está cansado, precisa descansar. Então, por ser um jogo um pouco mais tranquilo hoje, teoricamente um pouco mais tranquilo, possa ser que o Abel finalmente dê esse descanso para o Rafael Veiga e coloque o Luiz Guilherme para atuar. Assim como o Vanderlan é o substituto imediato do Piquerez na lateral esquerda, o Luiz Guilherme hoje ele é o substituto imediato do Rafael Veiga ali no meio campo, né? A gente tem a questão do Rômulo, né, que
O Abel já disse que ele precisa subir a montanha, então ainda não veremos o Rômulo jogando como titular e talvez pouco às vezes entrando em campo, né, durante os jogos, mas eu creio que futuramente, num futuro bem breve, aí ele vai começar a atuar um pouco mais. Mas no momento o Luiz Guilherme é de fato ali o substituto imediato do Rafael Veiga para a posição. Então a gente pode sim hoje ver finalmente o Luiz Guilherme como titular e o Rafael Veiga no banco. No ataque a gente tem o Estevão, que entrou como titular contra o São Paulo no Choque Rei, né? Possa ser que ele seja mantido. E aqui a gente tem uma dúvida, na verdade, né? Que seria quem será ali, junto com o Estevão e o Flaco Lopes, quem será o outro jogador que fará ali presença no ataque? Rony, Endrick ou Lázaro, né? São 3 opções que tem aqui. E assim, na minha humilde opinião, no caso eu vou dar uma opinião minha, eu não colocaria nem o Endrick e nem o Rony. Eu deixaria os dois descansando. O Rony porque, poxa, o Rony não vive um bom momento. O Rony de longe, assim, faz muito tempo que o Rony não joga bem, né? Não à toa perdeu a vaga na equipe titular. Então eu deixaria o Rony no banco e aí eu entraria com o Lázaro, porque o Lázaro tem jogado bem, principalmente nesses últimos 2 jogos aí, no jogo da Libertadores contra o Del Valle, que ele marcou o gol, e no jogo contra o São Paulo também, que ele teve a oportunidade de marcar o gol, acabou não marcando, mas ele entrou muito bem, né? Então eu colocaria o Lázaro hoje como titular para jogar com o Estevão e o Flaco Lopes, tá? O Endrick, por ter jogado bastante nessa temporada já, né? Vem numa sequência de jogos pesada, eu deixaria ele no banco para dar uma descansada e assim também deixaria o Rony no banco. Então eu acho que seria melhor o Abel entrar com o Lázaro hoje, entre os times titulares. Não sei se ele vai fazer isso, tá? Não sei se ele vai fazer isso. Aqui tá falando que é bem provável que o Rony apareça entre os titulares, mas fica aí esse ponto de interrogação. Rony, Endrick ou Lázaro? A gente pode ter um desses 3 jogadores entrando ali para apoiar tanto o Estevão como o Flaco Lopes no ataque. Então, esse seria um provável Palmeiras para hoje, para a partida de hoje, né? Com algumas modificações tanto na defesa, no meio-campo e no ataque, né? Então a gente teria alguns jogadores titulares aí descansando para entrar aí jogadores que quando entram muito bem também e sempre conseguem suprir aí as necessidades, certo? E rapaziada, pro jogo de hoje também, eu tava dando uma olhada aqui na venda de ingressos, bem provável que o estádio não esteja tão cheio hoje, tá? Por mais que os ingressos estejam um pouco mais baratos, é bem provável que não tenhamos um Allianz Parque tão cheio hoje, certo? Até o momento foram vendidos aí cerca de, acho que 24 mil, 25 mil ingressos, se eu não me engano, né? Então assim, não teremos um estádio tão cheio assim hoje, né? 9h30 da noite, quinta-feira, cara, não é um horário tão ruim assim, porque tem jogo de dia de semana que lota. Mas acho que a torcida palmeirense está meio chateada, talvez, com o desempenho do time, que não esteja tão bom, né? Enfim. Mas não veremos um estádio tão cheio assim. Então, dificilmente aí teremos, acho que um público maior de 30 mil, 32 mil torcedores, creio eu, tá? E falando um pouco aqui do apito, né, rapaziada? Quem que vai apitar o jogo hoje? Vou pegar aqui a arbitragem de hoje. Aqui teremos, na arbitragem de hoje, o árbitro da partida será o Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, né? Os assistentes, o assistente número 1 será o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, ele é um assistente FIFA do Rio de Janeiro, né? E o assistente 2, Fernando Gruger, também da FIFA do Mato Grosso, certo? E no árbitro de vídeo teremos o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, ele também é árbitro FIFA lá de Minas Gerais. E rapaziada, lembrando que o jogo de hoje será transmitido tanto pelo Premier como pelo Sport TV, tá certo? A partida começa hoje às 9h30 da noite, então terá transmissão tanto do Sport TV como do Premier. Fechou, rapaziada? Mas é isso. Falando um pouquinho, algumas informações aqui sobre o jogo de hoje, as prováveis escalações do Palmeiras, né? A arbitragem do jogo e tudo mais. Então é isso. Eu vou deixar o meu palpite aqui pro jogo de hoje, que aliás eu estarei lá. Vou apostar uns 2-0 pro Palmeiras hoje, tá? Acho que 2-0 tá legal, né? O Palmeiras tem que vencer hoje, porque a primeira partida em casa, né? O segundo jogo vai ser fora de casa. O Palmeiras conseguindo vencer hoje, consegue aí encaminhar, quem sabe, a classificação para a próxima fase. Mas é isso, rapaziada. Forte abraço. Falou.